Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre o método Chinese, que ficou muito famoso aí pela internet, né? É um método criado pela professora Xiao Lan, aliás, muito criativo, né? No que consiste o método Chinese, né? Ele consiste em pegar os ideogramas e colocar imagens neles para que o estudante consiga memorizá-los de maneira mais facilitada, né? Então ela pega imagens, né, antigas dos ideogramas e coloca imagens modernas, né? É uma ideia bem interessante. Mas a pergunta, né, que eu me fiz quando eu fui comprar o método Chinese para ver como é que era: esse método é efetivo ou não, né? E depois de pensar um pouquinho sobre o assunto, eu cheguei à conclusão de que ele é efetivo em até certo ponto, né? E pode ser prejudicial, né, de certo ponto de vista, né? Eu vou explicar bem aqui dando alguns exemplos, né? Então, quem acompanhou as minhas aulas aqui no canal Chinês Já sobre a formação dos ideogramas chineses sabe que há basicamente 4 formas pelas quais os ideogramas foram formados. A primeira forma, e a mais básica, né, que é a que a gente imagina que todos os ideogramas foram assim formados, é a forma, né, que é a cópia da imagem real, né? Então você imagina o chinês lá há milhares de anos atrás, olha uma forma, né, desenha ela e a partir, né, dessa criação da forma baseada numa imagem real, o ideograma foi evoluindo e tornou-se o que é hoje, bem diferente da forma original, evidentemente, pois todas as línguas evoluem, né? Então essa é a primeira forma, é a que a gente imagina que todos os ideogramas são formados. A segunda forma, né, é a forma que combina 2 elementos, né? Que ela pega 2 ideogramas, 2 imagens, né, ou 2 radicais, ou um radical e um ideograma, combina, né, e pela combinação dos seus significados, né, tanto por uma situação imaginária quanto pela combinação, digamos assim, abstrata dos seus significados, você forma um novo significado, né? Logo mais eu vou dar exemplos sobre isso. Tem a terceira forma, que é a forma da imagem, né, mas não de uma imagem de um ser real, mas uma imagem criada, né, abstratamente, como se fosse uma flecha, né? Não existe a imagem da flecha, mas a flecha indica esquerda ou direita, ou cima e embaixo, né? E a última forma, que é a mais importante, porque é mais importante, porque é a que tem mais ideogramas, né, no chinês moderno, né? Que é a forma em que uma parte do ideograma se refere à pronúncia desse ideograma, né, tanto quanto uma pista, né, quanto uma pronúncia realmente literal, né, e outra parte se refere ao seu significado, né? Então é um tipo de ideograma que é muito importante, porque ele vai ajudar você a memorizar também a pronúncia desse ideograma, né? Falam que o ideograma não tem ligação com a pronúncia, mas não tem tanto quanto a letra, evidentemente, mas tem algumas pistas sim dentro dos ideogramas. E quem estudar a formação dos ideogramas chineses vai ter essa capacidade de melhorar, né, a maneira como você memoriza os ideogramas. Então vamos pegar alguns exemplos aqui do Chinese, né? Então aqui temos o ideograma Tian, né, que ele é a representação de um campo, né, de plantação, principalmente. Então aqui a imagem foi muito bem feita, né? A professora colocou realmente aqui os desenhos como se fosse um campo, né, de plantação. Então essa imagem aqui, né, corresponde ao primeiro tipo de ideograma que eu falei, que é o ideograma que é baseado na forma real, numa imagem real que foi copiada para um ideograma, que depois virou um símbolo, né? Então esse ideograma aqui está certinho, né? Ela só, ao invés de usar a imagem antiga, ela colocou uma imagem moderna em cima para ajudar a memorização. Então esse aqui, 10, ótimo. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui, né? Aqui tem vários, tem mais de 100, mas eu peguei só alguns de exemplo. Esse aqui também está ótimo, né? Ele é uma representação de o ideograma da mulher e o ideograma do filho juntos, né? Formando o ideograma Hao, né? A mulher e o filho juntos, uma coisa boa, né? Tem outras explicações para isso, mas não vem ao caso agora. Então essa também está ótima. Ela separou aqui, né?
Ela botou uma criança, né, e uma mulher. Então, deu certinho, né? Já nesse aqui, né, aí aqui, esse tipo de cartinha aqui pode fazer uma confusão gigante, né? Porque o que essa cartinha ela está indicando? Ela está indicando que o pato, né, ela colocou aqui o desenho do ideograma dentro do pato, né? Então ela está indicando que todo o ideograma é representação da imagem de um pato, né? O que na verdade não é, né? Esse ideograma ele é dividido em duas partes. Essa parte aqui, essa aqui que eu estou com o dedo em cima, ela significa pássaro, né? E aqui é uma parte fonética, né, que se pronuncia dia, né? Mas o pato, né, esse ideograma todo se pronuncia ya, né? Mas o ya ele é parecido com dia, né? Um pouco parecido, né? Talvez na antiguidade fosse mais. Mas em todo caso, essa parte aqui é fonética, ela não diz respeito ao significado do ideograma e nem é a representação de um pato. Esta aqui significa pássaro. Então, é um pássaro que se pronuncia parecido com tia. É isso que este ideograma está dizendo, né? Então, com esse tipo de ideograma, ela já quebrou a lógica da formação do ideograma, né? Então, se você estudar a forma tradicional, né, a forma histórica, a forma que os historiadores, né, que os filólogos pesquisaram, você vai ver que esse ideograma aqui causa mais confusão do que ajuda. Pode ajudar num primeiro momento, mas depois, né, você não pode aprender todos os ideogramas por isso. Do contrário, você vai perder essa parte aqui do que é fonético, o que é significado, né? Você vai perder um grande instrumento que pode ajudar você na memorização dos ideogramas. Também tem outro aqui, né, que também está muito certo, né, apesar de que é um pouquinho infantilizado, né, essas imagens. Se fala Min, né, e é a união de Lua e Sol, né, e significa brilhante. Ótimo, é a combinação Lua-Sol, né, forma o sentido de brilho. Então essa cartinha aqui tá ótima, né? Um desenho mais moderno em cima, mas está correto, não quebra a lógica da formação dos ideogramas. De fato, a maioria dos ideogramas, né, do Chinese, a professora Xiao Lan teve o cuidado de escolher os ideogramas, né? Ela escolheu a maioria dos ideogramas que ela escolheu, de fato pertencem a essas categorias, né, de ideogramas que parecem com imagens, né, com ideogramas que foram criados a partir de imagens, mas outros não, e é aí que está o problema, né? Se você quebrar a lógica da formação real dos ideogramas, você vai estar jogando fora um instrumento de memorização indispensável, né? E já aqui, por último, também outro desastre, que é o ideograma Mao, né? Esta parte aqui refere-se à pronúncia, né? Ela se pronuncia, né? Essa parte aqui se pronuncia miau, né? No segundo tom, né? E esta parte aqui é referente a animal, né? Então, o que este ideograma está dizendo basicamente, né? É um animal que se pronuncia parecido com miau, né? Isso aqui se pronuncia mal, né? Então, a professora Xiao Lan fez a mesma coisa, colocou tudo como se fosse a representação de um gato, né? Isso pode causar uma confusão tremenda, né? Principalmente quando você aumenta o número de ideogramas que você conhece, né? Quando você aumenta o número de ideogramas, cada vez é mais necessário que você tenha instrumentos para poder separar, para poder classificar esses ideogramas. E nada melhor do que o bom e velho método tradicional de aprendizado, né? Então, quem quer comprar uma coisa que vai ajudar realmente, né, que vai ajudar até o final, né, o Chinese até pode ajudar você no começo, né, mas no começo você não vai saber diferenciar esses ideogramas que eu falei. Eu posso usar o Chinese até com os meus alunos sem problema, porque eu sei diferenciar quais cartinhas, né, eu posso usar, e eu posso colocar ali os parênteses, né, nas minhas explicações, então não vai fazer tanto mal, né? Eu sugiro obras como essas aqui, né? Esse aqui se chama Ideogramas e a Cultura Chinesa, que aliás está esgotado. Pedi para a editora Realizações relançar isso aqui, que eu conheça não há material paralelo que se compare a esse em língua portuguesa. Então aqui tem
acho que cerca de 400 ideogramas, né? Tem a história deles, como eles se formaram. Então, a partir daí, você pensa, a história dos ideogramas, para que eu vou querer saber isso, né? Então, pra gente que é estrangeiro, é muito importante, porque a gente lê isso aqui, então você tem instrumentos para memorizar os ideogramas de melhor maneira. Você vai saber classificar eles. Isso aqui é uma parte fonética, isso aqui é uma parte que se refere ao significado. Esse é um ideograma de tipo tal, aquele é um ideograma. Senão você vê um desenho abstrato, maluco, sem significado nenhum, né? E outra coisa que eu recomendo, além do livro Ideogramas e a Cultura Chinesa, né? Eu recomendo que vocês assistam às aulas do canal sobre a formação dos ideogramas chineses e também a palestra do próprio professor que escreveu esse livro, que também está no canal com devida autorização do mesmo, né? Então, conclusão é, se vocês quiserem usar o método Chinese, usem, mas com essas precauções, né? E apenas no começo, depois atenham-se à boa e velha forma tradicional que nunca decepcionou. E também a história dos ideogramas, né? A formação dos ideogramas é interessante por si mesma, né? Essa é a minha opinião. Não é necessário colocar mais coisas modernas, desenhos em cima, ela já é interessante por si mesma. Então atenham-se à forma tradicional, que vocês vão poder seguir com ela até o final, né? Com todos os ideogramas. Não vamos precisar se preocupar de estar quebrando, né, o fio da meada. Então era isso, pessoal. Então assistam aí ao vídeo que eu vou deixar de recomendação, que vai poder dar mais informações para vocês sobre esse assunto, né? Até mais então, pessoal. Tchau.